essa situação, eles já têm a cultura dos caras de não ter uma arma. Então se eu falar que a minha opinião hoje, os caras têm que colocar uma arma porque os caras tá ficando escancarado, coisas que já vem acontecendo durante muitos anos, chega a ser, tipo assim, escandaloso, porque não são situações que os caras também estão usando arma de fogo. Os caras estão começando a usar arma, estão parando você na rua e é um assalto e perdeu. Não, os caras não estão fazendo isso. Então é exatamente, a opinião do policial, ela tem uma certa coerência. Só que eu acho o seguinte, para poder partir desse tipo de pensamento dele, eu acho que eles têm que estar fazendo mais patrulha na rua, com mais constância na rua, abordando mais pessoas, porque da mesma forma que... Por que eu digo que eles têm que estar abordando mais as pessoas na rua, né? Porque quando o motoqueiro, eu vou te dar um exemplo real, os motoboys que trabalham na rua, que fazendo delivery de motoca, eles têm que pagar seguro de comida, eles têm que pagar o seguro da moto, que nem todos eles cobrem roubos, porque a molecada que rouba a moto para ficar por aí, brincando, andando pra lá e pra cá. Já vi várias entendeu? vezes. Então, tem moto jogada no rio, tem provas disso, tem documento, a gente tá montando um documento com todas as informações. Tem um grupo muito legal misturados com um comitê de professores brasileiros, que a gente está tentando fazer um comitêzinho legal, que até, por sinal, hoje a gente vai ter uma reunião para tentar montar um documento bacana, informações no Google Maps, onde vai estar falando situações que aconteceu, enfim. Então, todo esse tipo de situação, eu acho que porque o policial, ele para o motoboy para ver se ele tá com o seguro em dia, para ver se ele tá por exemplo, no Brasil nós temos IPVA, seguro obrigatório e o seguro do veículo. Aqui você não pode dirigir realmente sem o seguro do veículo. Você tem um outro documento que você precisa pagar, que é similar ao IPVA, por exemplo, que é o chamado NCT. Então tem algumas coisas que, tipo assim, é revoltante, porque nós que estamos aqui para trabalhar, somos abordados o tempo inteiro no trânsito por blitz, por exemplo, porque nós não temos o tal seguro pago, ou nós não temos o seguro da comida pago, e aí eles prendem nosso veículo e não deixam a gente trabalhar, que querendo ou não, nós estamos fazendo certo? E se você parar a pensar, eu só estou trabalhando, não estou afetando ninguém como eles estão fazendo. Exato. Então eu acho que a gente tem que ver os dois lados da moeda. Tem muito veículo, não só os motoboys, isso não é também que, não estou querendo colocar a situação como xenofobia entre a polícia e os motoboys, claro. Como um alvo, que os motoboys são um alvo, mas isso acontece com todo mundo. Só um exemplo que você tá dando, um exemplo mais perto de ti, né? Exato, são coisas que eu vejo constante. É a voz que tu pode dar, tu não pode falar pelo mexicano, a gente não pode falar aqui pelo chileno, não é por ninguém assim, porque a gente não tem um representante aqui, a gente pode falar pelos brasileiros que a gente conhece, né? Então assim, a minha namorada mesmo, ela tem um carro, e aí ela fica com medo às vezes de ser abordada porque ela tem a carteira learner, que pra quem não sabe é a famosa provisória para o brasileiro. E a provisória, aqui você não pode dirigir sem ter uma pessoa com carteira... Como que a gente chama no Brasil? Com a carteira permanente. Permanente, né? Isso. Com a carteira permanente, se você é provisório, você tem que ter uma pessoa constante do seu lado. Em todo o tempo que você estiver dirigindo, uma pessoa com carteira permanente do seu lado para poder te orientar. Você não pode dirigir solo. Exato, né? Exatamente. E aí o que acontece? Tem muita notícia, minha namorada fica com muito medo e ela tá sempre olhando na internet vários veículos sendo apreendidos porque as pessoas estão dirigindo sem ter uma pessoa com carteira permanente do lado. Então, se a gente parar pra pensar assim, da mesma maneira que eles dão tanta importância para esse tipo de situação, para pessoas que estão fazendo o certo, que no meu caso, para mim, esse é o certo. Você levanta, vai trabalhar, vai atrás do seu sonho, vai atrás da sua vida... Enfim, sem tirar de ninguém, sem tirar de ninguém, sem prejudicar ninguém, sem agredir ninguém. Eu acho que eles têm que dar muito mais importância pro que tá acontecendo na rua, que esses adolescentes fazendo esse tipo de situação. Então, não é tirar a importância de um e colocar em outro, é dar as mesmas medidas, né? Exatamente. E aí eu penso assim, já que eles partem do princípio que a solução não é uma arma de fogo, que eles não querem ter... andar armados. Na real, mais do que já existe a polícia especial, né? Existe a polícia especial que anda armado. Eu morava num endereço que é uma ligação muito forte entre duas gangues irlandesas que eu conheço, porque eu fui casado com uma irlandesa, então conheço muito sobre a Irlanda. E tem uma rua muito famosa chamada Francis Street, não sei se é Francis Street, falando mais ou menos no portuguesão aí. A portuguesada. A portuguesada. Essa rua, ela dá ligação entre duas gangues que tem muita história já no passado, e aí essa polícia especial fazia muita blitz constante lá, todos os dias praticamente.
Então, para tentar fazer com que pare essa ligação, porque ela é uma avenida, traficamente falando, entre o trânsito, não sei como é que posso falar isso daí, mas falando traficamente, ela é uma avenida muito importante para fazer a ligação entre um lado e o outro. E aí eles faziam... Ela corre muito carro no trânsito ali, né? E aí eles faziam muitas blitz lá. Então eu penso assim, e eles paravam pessoas que... Tudo bem, você não sabe quem é o indivíduo, mas se eles paravam e prendiam muito veículo de pessoas, por exemplo, que não tem documento pago. Então, já que é para atender, para tratar a população que está fazendo bem, vivendo a sua vida normalmente dessa maneira, trata as pessoas que merecem o tratamento da polícia da mesma maneira, entendeu? Mas é como você falou, não tem como distinguir, né? O negócio é reforçar. Eu concordo com você nesse quesito, assim, de... Eu acho achei muito importante o posicionamento do oficial da guarda. Achei bastante legal a visão que ele teve, é uma visão diferente, é uma visão a se considerar realmente, porque a gente, como você mesmo falou, a gente é acostumado com a polícia mais repressiva, né? Mais ação, mais violenta, de certa forma. Então, quando a gente vê um ponto de vista de um polícia um pouco mais pacifista, a gente tende a achar que eles são mais frouxos. Mas quando a gente vê esse outro lado de como é que funciona a cabeça, de que a polícia é para uma contenção, não para uma solução, e a educação é quem vai dar a solução do problema de fato, você começa a entender o porquê que eles são assim, você começa a entender, mas mesmo assim concordo com você, que talvez reforçar um pouco mais as blitz, reforçar um pouco mais as averiguações, as investigações, talvez eles consigam um efetivo melhor de chegar nessas pessoas que realmente necessitam ser pelo menos interrogadas, né? Mano, acabei de ser agredido aqui do Condra. Eu não tô nem trampando não, velho. Não tô trampando no delivery não. Fui só comprar comida no mercantil. E eu não sei esse cara, velho. Aí o cara ficaram assim na frente da bike, né? E eu corri. Aí no que eu corri, o mano tacou a mão na minha orelha, velho. Tacou a mãozada, o outro jogou uma parada no meu pescoço. Eu consegui sair fora, velho. Corri aqui em Condra, direção de D9. Eu queria até dar uma ideia aqui. Eu comecei a ler bastante depois de tudo isso acontecendo e muita gente querendo falar comigo. Eu comecei a procurar situações, informações, dados, muita coisa para poder saber me posicionar. Até mesmo porque tem muita gente atrás de mim que tá seguindo o que eu falo. As pessoas... tem muita gente até que brinca me chamando de presidente. Tem muita gente que... Virar vereador dos brasileiros na Irlanda, né? Exato. E aí eu preciso saber o que eu tô falando. Eu não posso simplesmente falar não só a minha opinião, mas eu preciso ter base nas coisas que eu falo. E eu vi um vídeo que aconteceu, acho que se eu não estiver enganado, na década de 90, na Islândia. De como eles combateram essa situação de gangues, da violência no país. Eles trataram segue mais ou menos a política do que o oficial da guarda pensa, da forma que ele pensa. Eles trataram tentando ocupar a mente das crianças, né? Tipo assim, dos adolescentes, com algum esporte, com alguma coisa. Sim. E também com toque de recolher, se eu não estiver enganado, das 8 da noite ou às 10 da noite. E aí o que acontece? Ao invés de ter só a polícia na rua, os próprios pais se prontificam a ir na rua. E os pais faziam patrulha na rua ao redor. Por exemplo, eu moro aqui, então vou dar uma volta em 3 quarteirões da onde eu moro. Eu e mais um grupo, por exemplo, se eu sou pai de algum adolescente, eu e mais um grupo de pai, nós vamos dar uma volta a distância de 3 quarteirões mais longe, por exemplo. Se tiver alguma criança na rua, nós vamos levar para casa. E eles encontravam crianças na rua e traziam... O que você está fazendo na rua essa hora? Você não sabe que não pode ficar na rua? Vamos para casa. Aí eles levavam as crianças até em casa, mas assim, não tinha agressão, não tinha forma grossa de falar. Uma solução pacífica, conscientizando, bem pacífica, exato. Né, os próprios pais conscientizando as crianças vizinhas de que aquilo não era hora de estar na rua, porque não tinha o que se fazer na rua. Então eu acho que assim, querendo ou não, comparando a Islândia com a Irlanda, é fora do comum, porque a Irlanda é maior, acredito eu, geologicamente falando, eu acho que a Irlanda é maior. Mas talvez seria uma solução, só que a questão nós sabemos
bem ou mal, que esses knackers, os pais são piores, são no mesmo sentido. Sim. Não todos, né? Não vou generalizar, porque eu realmente não sei. Mas a grande maioria. É da mesma maneira como funciona no Brasil. A molecada que tá lá assaltando, cometendo crimes, os pais geralmente estão no mesmo mundo. Nem todos, né? Porque você vê muitas notícias de pais decepcionados e tal, pai trabalhador, que é uma verdade, mas aqui é praticamente a mesma coisa. O filho acaba seguindo os traços do pai, que é fazer besteira, ou às vezes nem fazer nada na vida, porque o governo, há muitos anos atrás, teve uma ação de... eu não sei exatamente como é que funciona, eu lembro um pouquinho, mas o governo, ele passa a dar dinheiro pro irlandês até um certo ponto. Por exemplo, se você tem... Aqui não existe esse negócio de pagar pensão pro filho se os pais são separados, porque o governo em si já dá o dinheiro pra mãe. A minha ex-cunhada, por exemplo, ela tem um filho, o governo paga pra ela 75% da casa dela, do aluguel, que não é uma casa ruim, é um sobrado com 3 quartos, muito linda a casa, e o governo deu um carro para ela também, e paga também uma porcentagem da escola do filho dela. Isso ajuda? Ajuda, eu acho que ajuda sim, não vou mentir para você, talvez, eu acho que ajuda de uma forma e aí põe muitos problemas no outro lado da moeda. Porque... Quando você não prepara para receber, né? Essa ação é uma ação boa, mas como ela não é preparada de base para receber isso, vem esses outros problemas, né? Então, porque na minha opinião o que acontece? Você como governo, tomando uma atitude dessa, você acaba você acaba ajudando a pessoa a pensar que ela não precisa trabalhar. E ela realmente não trabalha. Mas, tipo assim, ela não é uma knacker, a família dela não são knackers, nada disso. São famílias trabalhadoras, guerreiros, os pais dela são sensacionais. Mas assim, se eu tô recebendo dinheiro do governo, que não é pouco, porque no governo, acho que se eu não estiver enganado, é em torno dos 400 por cabeça, por filho. Então eu acho que assim, pra que eu vou trabalhar? Se o governo tá me pagando a casa, tá me pagando o carro. Tem muita gente que pensa assim, muito irlandês que pensa assim. Então ele acaba entrando no comodismo, na zona de conforto, e nunca quer sair. Ela mesma tem problemas pra sair dessa situação. Eu já escutei falar que essa política de assistencial, não entrando muito nesse assunto, que aí a gente já vai para outro tipo de assunto, mas que essa política assistencial, ela foi criada para ajudar os filhos de pais dependentes de drogas, né? Porque é um problema bem sério aqui na Irlanda. E eles utilizaram isso justamente porque tem pai que não tem condição, por conta da doença da dependência química, não tem condição de cuidar do filho, nem de dar uma renda pro filho, e o governo foi lá para exatamente evitar um agravo maior dessa situação. Porém, também ocorre que pessoas que querem tirar proveito fazem isso, como você falou, né? Acabam, não vou trabalhar, não vou fazer isso, porque é diferente do Brasil, que a gente tem um Bolsa Família, que é uma quantidade pequena, que não dá para sobreviver, não dá para você sustentar uma família com Bolsa Família, que é bem distante a situação. Aqui a gente tem uma renda um pouco maior desses auxílios do governo. Então, realmente, se você optar por não trabalhar, você ganha 400 euros por semana, é até bacana, até tipo, poxa, no final das contas você consegue pagar aluguel, você consegue pagar comida, você consegue pagar tudo tranquilo. Então, assim, realmente pode causar isso. Mas nem entrando muito nesse assunto, foi só mais um que, querendo ou não, entra na bola de neve. Entra na bola de neve. Pensar, tudo influencia. São vários detalhezinhos pequenos que vão influenciando do porquê que isso tudo acontece. Porque a pessoa tá tão vaga, tão sem nada pra fazer, que aí acaba uma coisa levando a outra e chega nessa situação que a gente tá aí na rua hoje, por exemplo, sofrendo ataques a troco de nada. Porque, vou te dar um exemplo. Outro dia, nós, Deliverus, né, quando não tem entrega pra fazer, a gente fica... tem vários pontos que a gente fica espalhado entre grupos. Por exemplo, eu fico como em cerca de 10 pessoas lá perto, bem no coração da cidade mesmo, no centro, esperando ordem. A gente fica ali em frente a um restaurante, batendo papo e tal, cai uma ordem, a gente vai fazer. Outro dia nós estávamos lá, em cerca de uns 20 a 30 de bicicleta, encostou lá e fechou a gente, porque é um beco sem saída, uma ruinha sem saída, é um bequinho. E aí eles encostaram lá de 20 a 30, eu tenho até uma foto disso, a gente tirou uma foto, fechou, um deles veio no meio da gente assim, começou a contar. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele virou pro bando de amigo dele e falou assim, eles estão em 7, vamos começar?
Então, tipo assim, eu sei que você tá querendo, não é bobo. Essa escola que você tá estudando aí, eu já dou aula, meu filho. Entendeu? Vem querer tirar onda pra cima de brasileiro, né, amigo? Querer achar que vai... não, quer conversar? Chega aí. Não, a gente sabe que você quer brigar. Então, tipo assim, pra quê? A troco de quê? O que a gente fez, sabe? A gente tá